Ciência da Natureza, EJA 13/4, Aprígio Júnior. Salve, salve, aluna e aluno da EJA. Quem se encontra aqui nesse momento, tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide e abre essa imagem, por favor. Aula 13, qual é o nosso eixo? Vida e evolução. Qual é o nosso objeto do conhecimento / conteúdo? Doenças causadas por protozoários. O nome já diz tudo, não precisava falar mais nada. Qual é a habilidade que a gente espera construir e edificar com você? Compreender que os protozoários são seres que possuem grande importância médica, causando algumas doenças, é importantíssimo para a vida de outros organismos, como no mutualismo. Volta aqui comigo, gente. Quando a gente pensa em doença, a gente lembra logo de quê? De vírus e bactérias. Mas a gente não pode negligenciar sobre a importância médica e a importância também para a vida, porque os protozoários vão ter uma relação importantíssima para um bom funcionamento de organismos vivos. E a gente vai entender isso no decorrer da nossa aula. Mas qual é o nosso grande objetivo aqui? É entender a importância que ela tem para a questão, quando se fala da questão médica, por causarem doenças. Perfeito, gente? Então, nesse momento, produção, abre nossa próxima imagem logo aí, vai para o nosso próximo slide, já abre logo para a gente não perder muito tempo. Então, faz parte do reino protista. Essa é a primeira informação que eu queria que você construísse. E lembrando a você que no reino protista a gente não tem só os protozoários, tá? A gente também tem as algas, tá? Mas a gente vai falar hoje exclusivamente apenas de quem, gente? Os protozoários. A partir da perspectiva de que eles causam doenças. Então, fica essa informação e não esquece disso. Por favor, produção, volta aqui comigo e já vem para o nosso próximo slide. E aí eu já vou pedir, a partir desse nosso próximo slide, a gente entender as características gerais desses protozoários, porque é relevante a gente falar sobre isso. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que a gente possa falar um pouquinho. Os protozoários, quais são essas características? Unicelulares de vida livre, ou seja, alguns não são parasitas, outros são parasitas e são até sésseis, não apresentam movimento, não têm estruturas locomotoras. Se você perceber aqui, esse protozoário aí que está nesse esquema, nesse recorte, ele tem cílios que permitem ele se locomover. E a gente vai ver no decorrer da nossa aula hoje que a capacidade de se locomover, ou seja, as estruturas locomotoras, tem também a ver com a classificação e a gente também entender se ele é parasita ou não devido a essas funções. Então fica essa dica aí. Outra coisa que é importante, são organismos que a gente chama de são células eucariontes, pouco especializadas, tá? Mas já são seres que a gente pode dizer organismos eucariontes, com células eucariotas. Lembrando que são seres unicelulares, tá? E é interessante que a locomoção pode ser por cílios, profagelos ou pseudópodas, tá? Que são falsos pés, como acontece, por exemplo, com a ameba, tá? E queria lembrar para vocês, e alguns deles não apresentam essas estruturas. Eles são sésseis, tá? Eles formam esporos, tá? E aí a gente tem também outro aspecto que é importante, que é a questão da fisiologia. A digestão intracelular por fagócito ou por fagocitose com cistoma e cistoprócto. Alguns, tá? Para que a gente deixe isso bem registrado. A respiração, quando for aeróbia, vai ser de vida livre, ou seja, ele usa o oxigênio para sobreviver, ou anaeróbicos, tá? Obrigatórios ou facultativos, eles são parasitas. Essas são informações importantíssimas. O que eles excretam? Amônia. A osmorregulação é realizada em protozoários de água doce por uma estrutura chamada de vacúolo contráteis, que eliminam a água que entra no meio hipotônico externo por osmose. Volta aqui comigo para a gente fazer só uma pequena observação. E esse vacúolo contrátil, essa estruturazinha que está aqui, ó. Por quê, gente? Se entrar muita água aqui por um processo de osmose, por quê, gente? O que é que a água tem? A água sempre tende a entrar de um ambiente, sair de um ambiente menos hipotônico, um ambiente menos, que tenha menos soluto, para um ambiente onde tem mais soluto. Para justamente o quê? Nesse processo osmótico, ele vai sair sempre de um ambiente que está menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Então, fica essa dica aqui. Então, essa estrutura aqui tem essa função, para que mantenha a quantidade de água que seja ideal para que ela tenha o quê? Suas estruturas devidamente conservadas e garantidas. Porque se o excesso de água aqui ocorrer, esse indivíduo aqui ele pode sofrer uma lise, uma quebra,
e aí promover a sua morte. Então, essa indicação aqui, essa informação é importantíssima. Geralmente isso ocorre, esse vacúolo contrátil, justamente em protozoários de ambiente o quê? De água doce. É outra informação também importante. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E já vou pedir para que a produção, ao chegar nesse nosso próximo slide, abre logo essa imagem aí para a gente entender. A classificação pode ser também feita de acordo com as estruturas de locomoção, tá? A gente vai ter o filo que a gente chama de sarcordina, que vai ter a produção justamente dos pseudópodos, que são os falsos pés. Aqui eu tenho um exemplo de uma ameba. Mastigófaro, aqui eu posso citar aqui como exemplo aqui, vocês estão vendo aqui, essa estrutura aqui ela tem um flagelo. A gente tem essa outra aqui que é ciliófora, que apresenta cílios. E a gente tem essa estrutura aqui que é esporozoa, que apresenta a formação de um esporo. Então, dependendo desse tipo de locomoção, você pode ver, é uma forma também de classificar os protozoários. Em especial aqui, as esporozoas, por excelência, todos eles são parasitas, tá? Eles não têm estrutura locomotora. Um exemplo disso, a gente tem um exemplo por exemplo, da toxoplasmose, tá? Que ela é do tipo de locomoção dela, esporozoa. Volta aqui comigo, por favor, produção. Se liga nessas informações e lembre-se, gente, que o objetivo da nossa aula aqui é tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. É promover uma emancipação crítica com relação a esse saber. Porque esse saber, gente, você vai ver que vai impactar a tua qualidade de vida. Tem a ver com o gerenciamento de recursos públicos para promover uma saúde pública digna para todo cidadão. Ter saúde de qualidade é uma forma também de cidadania. É uma forma de garantir direitos que não podem ser subtraídos e negados de você. Então, é uma forma também de você abrir sua mente para que você seja alguém crítico e reflexivo quando você olha para as políticas públicas que têm relação íntima com a saúde pública, como ela impacta a tua história de vida e a história de quem você ama. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Já abra essa imagem aí, produção, porque a gente vai falar agora das... Não digo todas, mas eu fiz aqui uma seleção de algumas doenças causadas por protozoário, que seriam essas doenças aí. Eu vou falar aqui primeiro, iniciando aqui com a malária. Por incrível que pareça, gente, malária é a doença causada por protozoário que mais mata no mundo, principalmente no continente africano. Fica essa informação. Quando você pensar em uma doença causada por protozoário que mata muito, é a malária. Qual é o agente que causa a malária? O chamado Plasmodium malarium. Volta aqui comigo, por favor, produção. O Plasmodium, do gênero Plasmodium, a gente vai ter o Plasmodium malarium, o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax. Mas lembrando que ele, infelizmente, no continente africano, causa muitas e muitas mortes. Porque a gente tem lá no continente africano é muito comum ter o chamado Plasmodium, né, falciparum, que ele pode causar problemas até neurológicos, só para você ter uma ideia. E é interessante que a malária ela causa uma febre que é chamada de febre intermitente, que é uma febre que ela pode ela pode ocorrer a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias. Mas como é que acontece isso? Quando ela for a cada 3 dias, você vai ter um dia que você vai ter muita febre que pode pairar, chegar próximo dos 40 graus. Por quê? Porque no ciclo reprodutivo desse protozoário, ele se aloja no fígado, e aí, ao se alojar no fígado, no seu processo reprodutivo, que ele se reproduz de forma assexuada na espécie humana aqui no fígado, ele vai liberar justamente uma toxina que vai causar justamente essa febre intermitente, que pode ser, no caso, dependendo da espécie, dependendo de qual dessas malárias você teve, você vai ter de 2, de 3 e até 4 dias. Então, fica essa informação. Lembrando que quem causa esse tipo de doença é causado por um inseto chamado de inseto prego, tá? Esse inseto prego ele é conhecido do gênero Anófila, tá? Então é bom você guardar essa informação, tá? Como é a forma de tratamento disso? A profilaxia. Claro, a pessoa com a doença vai ter que ser tratado com um medicamento específico. Um deles, muito conhecido, a hidroxicloroquina ou cloroquina, tá? Que faz o tratamento da malária, tá? Que hoje está tão falada, né? Tá tão sendo dita, não é isso, produção? A hidroxicloroquina e a cloroquina, então tem tudo a ver com a malária. Mas o tratamento pode ser profilático de que forma? Evitar a proliferação desse inseto, principalmente por causa da nossa intervenção humana em ambientes que normalmente a gente não deveria estar. Então a gente está invadindo áreas que são comuns para esses organismos, para esses vetores, para esses insetos. E lembrando, gente, o inseto por si só ele não tem a doença.
ele vai apenas transmitir essa doença se ela picar alguém que tem a doença e daí picar outras pessoas. Necessariamente, o mosquito prego ou do gênero Anopheles não quer dizer que ele necessariamente ele vai ter a malária. Mas aí fica essa informação. E é interessante, gente, a gente entender que um dos fatores é usar roupas que evite você ser picado. Outra coisa, usar repelente. São comportamentos que têm relação íntima com a profilaxia do problema. Já quando eu falo da leishmaniose, a gente vai ter aqui o chamado... Quem é que transmite a leishmaniose? Vai ser também um inseto, o chamado mosquito palha, tá? E esse mosquito palha, justamente, ele é um agente transmissor da leishmaniose. A leishmaniose ela pode ser dividida em dois tipos. A chamada leishmaniose tegumentar, que é aquela que vai causar uma feridinha na pele. E essa feridinha ela pode atingir regiões da região muco-oral, né, nasal, causando feridas que podem causar lesões, às vezes, irreversíveis. Tratamento também tem tratamento com o uso de medicamentos específicos, tá? É muito comum na região ali norte, na região amazônica, tá? Pode também acometer alguns animais, principalmente um exemplo de animais que são acometidos com ela são o cachorro, os caninos, tá? Mas geralmente com os caninos, aqui, gente, eu vou dizer aqui a título para que ninguém fique chateado. Geralmente em animais como o cachorro, por exemplo, o animal tem que sofrer eutanásia. O animal tem que ser sacrificado. Por quê? É um tratamento difícil e muitas vezes inviável ser feito. E ele é uma forma também de evitar, ou seja, um método também profilático, é tentar evitar animais domésticos ou animais até silvestres, se for detectado que ele tem a leishmaniose, porque ele sendo picado, o mosquito lá, palha, picou um ser humano, a pessoa pode pegar. E tem uma outra versão também, que é a chamada leishmaniose visceral, que aí, no caso, ela pode atingir fígado, baço e estruturas internas, que, nesse caso, ela é muito mais grave. Mas lembrando que as duas requer de todos nós um cuidado extremamente importante, principalmente quando a gente fala de quê? De saúde pública. E, mais uma vez, veja a importância de entender essas doenças a partir dessa perspectiva, de como é que os governantes olham a saúde pública. Essas doenças que muitas vezes são chamadas de doenças negligenciadas, porque são doenças que geralmente atingem pessoas de baixa renda. Doença que geralmente está associado a ambientes que são, infelizmente, com pessoas menos abastadas, pessoas mais humildes. A giardíase, ela vai estar intimamente associada. Aqui não entra mais a questão dos insetos, tem a ver justamente com a questão do saneamento básico. Por quê? Porque a contaminação é feita de forma orofecal. Alimento e água contaminado com fezes de pessoa que tem a giardíase. Tratamento. Também tem muitas medicações. Vai desde o albendazol, metronidazol, mebendazol, né, e outro, nitadoxanida. Vai ter várias substâncias que você usa. Mas lembrando, isso sempre tem que ser feito mediante a orientação médica. Você vai ter vários medicamentos que são indicados para isso aqui. E lembrando que a forma de tratamento profilático é curar as pessoas, tratar as pessoas com a giardíase, porque ela vai causar o quê? A chamada, a pessoa vai ter diarreia, a pessoa vai ter, com certeza, problemas que vão estar intimamente associados ao quê? A uma agressão ao trato intestinal, ao sistema digestório. E sem falar que a própria giardíase, ela é uma doença que está associada a essa questão da falta de saneamento básico e a falta de higiene básica, gente. Por exemplo, o ato de lavar as mãos na hora que você vai comer ou vai beber água. Então, vê como, às vezes, comportamentos simples podem fazer a diferença. Mas não podemos aqui isentar, mais uma vez, a importância e a relevância do poder público quando se fala da questão da saúde pública. Vontade política para ter o quê? Uma sociedade digna. Tem um livro, gente, fica aqui essa dica, um livro chamado de As Flechas de Apolo, que ele fala como o saneamento básico, como a água não tratada, ela impacta a saúde da população mundial. Então, uma boa leitura, fica a dica aí, viu? As Flechas de Apolo, que fala muito sobre essa questão de saúde pública, como questões, às vezes, comportamentais e vontade política faz a diferença para a nossa história de vida. A tricomoniase é uma doença que ela é uma doença que a gente pode classificar como uma IST, infecção sexualmente transmissível. Como era antigamente chamada de DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Então ela é uma IST. Como é que a gente trata ela? O uso do bom e velho preservativo, tanto masculino quanto feminino. Outra coisa, geralmente na mulher
ela apresenta sintomas como dor e escorrimento, tá? Escorrimento esse que muitas vezes é o quê? Pode ser purulento, uma coisa assim, um líquido que tem um cheiro desagradável. Pode acontecer no homem geralmente é assintomático. Mas tanto no homem como na mulher, o não tratamento com isso aqui, que é feito de forma também simples, com medicamentos, pode levar a pessoa a ficar estéril. Veja só, uma coisa que é fácil de ser tratado, e lembrando que a profilaxia ideal é o uso de preservativo, tá bom? E lembre-se, gente, hoje existe uma política de uso de preservativo que você consegue esse tipo de material, esse tipo de insumo em qualquer posto de saúde. Existem leis que garantem isso, é um direito do cidadão, isso tem a ver com cidadania, isso tem a ver com respeito à tua saúde, respeito para que você justamente tenha uma melhor qualidade de vida. E aqui, temos aqui a toxoplasmose, que geralmente a gente sempre quando lembra de toxoplasmose, a gente sempre lembra de mulheres grávidas. Mas queria lembrar para você, gente, o problema da toxoplasmose para as mulheres grávidas, o problema é só se a mulher pegar ela na gestação. Porque geralmente, se você, mulher ou qualquer pessoa, já teve contato com a toxoplasmose, geralmente você desenvolve anticorpos e relativamente você está tranquilo. E até porque existem exames específicos no pré-natal que o médico faz para garantir essa qualidade da gestante quando se fala de toxoplasmose. E lembrando que a toxoplasmose ela é uma doença que está associada a um organismo que ele é um parasita que normalmente ele é assintomático, ele não vai apresentar sintomas. Mas se você não tem todo o cuidado, todo o tratamento, e muitas vezes a gente tem uma visão assim quase que induzido porque todo mundo fala isso, o problema da toxoplasmose é porque a pessoa cria gato, porque não, os gatos também são vítimas, gente. O gato que está contaminado com a toxoplasmose, você sabe que eles têm comportamento muito higiênico, geralmente os gatos fazem fezes em ambientes, chegam lá em cobre, mas é porque naquelas fezes pode ter o cisto, pode ter a forma esporozoária desse organismo, desse protozoário, que daí a pessoa vai ter contato ou no consumo de carne que não foi devidamente assada, que não foi devidamente cozida, ou a ingestão de algum alimento que foi contaminado com esses esporos justamente da toxoplasmose. Então fica essa dica, fica essa informação, é importantíssimo, não esquece disso. E outra doença que tem uma importância gigantesca, principalmente quando se fala de tratamentos ligados a questões cardíacas, né? Principalmente cardiopatias, é a doença de Chagas, que é causada por um protozoário chamado de Trypanossomus cruzi. A Trypanossomus cruzi foi descoberto, né, foi classificado por Carlos Chagas, né? Então tem uma importância muito grande, porque ela é muito comum na região aqui da América do Sul, né? E foi muito estudada, né, por um cientista brasileiro de uma importância gigantesca. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Pesquisa e você vai ver que vai ser muito relevante para o teu repertório intelectual. Porque o objetivo disso aqui é esse, gente. É que você saia daqui com uma inquietação e queira aprender mais. E a doença de Chagas, gente, geralmente as pessoas dizem assim, é a picada do barbeiro, do chupança, do pocotó, que é o nome dado para esse inseto, né, para esse percevejo. Mas, na verdade, o que faz com que a pessoa pegue a doença não é a picada dele, mas sim o que, gente? As fezes. Como é que se processa? É bem simples. Imagina que você está todo cobertinho. Ele tem uma afinidade muito grande com o CO2 da nossa respiração. Então ele vai lá, chega lá na região, por isso que é chamado de barbeiro. Mas ele também é conhecido como barbeiro, chupança ou pocotó. Ele chega lá, e vai... Ele é o quê? Ele é hematófago. Ele precisa de quê? De sangue. Para justamente fazer lá os seus processos nutricionais. Então, ao chupar o sangue, ele precisa fazer o quê? Liberar o seu tráfego gastrointestinal. Então ele faz cocôzinho ali, ele usa seu rostinho, né, sua to face, como uma privadinha. E aí você tá lá tranquilão, tá? Ele chupou, se alimentou, pronto, já fez o lanchinho, vai embora. Só que tu acorda num horário que tu tá meio sonolento, tu coça. No que tu coça, tu leva esse bolo fecal, esse dejeto deixado por ele lá, que tá infestado com Trypanossomus cruzi, entrou na tua corrente sanguínea. E aí vai para órgãos importantíssimos. E principalmente para onde? Para o tecido cardíaco. Pode causar uma hipertrofia desse tecido e uma hiperplasia, levando a ter o quê? O desenvolvimento de uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca, devido ao aumento exagerado do coração. Então,
são informações, gente, que, não esqueçam, vão ter relevância gigantesca. Tanto quando se fala na questão biológica, né, na questão de entender a ecologia desses organismos, mas, acima de tudo, por uma questão de saúde pública. Então, fica a dica, fica essa informação, e a gente está aqui para isso, justamente, que dar essa luz. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, para que a gente não perca muito tempo, que é aquele momento você precisa saber. Produção, por favor, vamos para o nosso próximo slide. Falar aqui, ó, do protozoário, que tem uma relevância gigantesca para os cupins, a partir de uma relação que a gente chama de relação mutualística, né? A gente tem aqui, ó, o tricofoma, tá? Esse protozoário aqui, ele vai ter uma relação ecológica muito relevante. Por quê? Ele recebe abrigo e alimento lá no sistema digestório dos cupins, e os cupins recebem o quê? A digestão de celulose. Porque, gente, os cupins, eles se alimentam de quê? De madeira. Mas eles não conseguem quebrar o polissacarídeo, a celulose, que está lá na madeira. Então, como é que isso é feito? A partir dessa relação mutualística, simbiótica. Vai lá, o protozoário, ele chega, ele tem a enzima chamada de celulase. Essa enzima quebra a celulose, fazendo com que ela fique apta a ser absorvida, esse nutriente, pelos cupins. Então, só que, a título de informação, ao nascer um cupinzinho, qual o primeiro presente que a mãezinha dá para ele? É fezes. Ela dá uma... Perdão pela expressão que eu vou usar aqui, gente. Eu sei que não é tão fofo. Ela dá, literalmente, uma cagadinha de presente para ele. E ao comer aquele cocôzinho que foi dado para a mãezinha, vê que coisa... Isso é muito lindo, gente. Vê? Coisa mais fofa, né? Dar isso como alimento, né? Imagina você no dia... receber um presente desse da sua mãe. Você ficaria feliz? Produção, ficaria não, né? Eu também não. Mas os cupins ficam. Então, nessas fezes vão ter justamente esse protozoário que vai fazer com que essa microbiota dele passe a ter esse protozoário que vai ajudar na quebra justamente da celulose. Tá certo? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca muito tempo. E aí eu vou destacar essas doenças aqui para o protozoário. A doença de Chagas, a leishmaniose, a malária, a giardíase, a amebíase, que também tem uma relevância muito grande, porque ela tem a ver justamente também com a diarreia, a disenteria, também orofecal. Então, alimento tem que ser devidamente tratado para não estar contaminado. E a água, tá? E a toxoplasmose, mais uma vez reforçando, qualquer dúvida, gente, isso aqui tá para você. Toda essa mobilização de energia é sua. Por favor, gente, próximo slide, para que a gente não perca tempo, que é as nossas referências bibliográficas. Produção, volta aqui comigo e coloca já o próximo slide, para que a gente possa aqui justamente finalizar com letras garrafais. E não esqueçam, gente, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir o quê? Pontes. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.